sem mimimi, diretamente do Coliseu da Tunísia, em El Jen. Esse lugar é bom demais para fazer somente uma sinfonia de ideias. E a filosofia, a poesia deste vídeo é baseada, na verdade, num post que o meu amigo, o Homem Racional, fez no Instagram há cerca de 2 semanas atrás. Em determinado post, ele falou sobre como a sedução é, na verdade, uma habilidade feminina. É uma habilidade passiva. E é por isso que somente as mulheres seduzem. Eu não poderia estar mais de desacordo com esta ideia. E aqui vai o porquê. Meu amigo, partindo do princípio que a sedução é algo que você usa para conquistar algo, eu já logo presumo que ela não é somente uma habilidade feminina, porque em sua essência masculina é justamente isso: conquistar, explorar, obter para você, dominar. Isso é o masculino. Então, para você ter todas essas coisas, você precisa de o seu jeitinho, do seu charme, do seu carisma, porque caso contrário, para obter todas essas coisas, para explorar, para conquistar, para dominar, você necessitaria ser um tirano, você precisaria ser um autoritário, e de forma alguma, em nenhum ramo da vida, isso seria algo que um homem, ou nesse caso até mesmo uma mulher, deve fazer. E para justamente não ser autoritário, ditador, você precisa de certas habilidades. E essas habilidades muitas vezes são parte da sedução, que aí vai incluir a persuasão, a sua comunicação e o que eu falei anteriormente, o seu carisma, o seu charme. Só que aí você se pergunta, todas essas questões como carisma, charme, é difícil de apontar quando você vê. Você sente, mas é difícil. O que é o carisma? O que é o charme? São muitas características, é o jeito que você fala, é o jeito que você escuta, mas em sua essência, a sedução é você nada mais implantar um desejo na pessoa ou despertar esse desejo que está dentro dela para te dar, para progredir algo que é natural dentro dela. Nesse caso, nas Belas Donzelas, é nada mais que isso. A mulher está naturalmente disposta a se conectar com um homem. Um homem que muitas vezes saiba como apertar estes botões. E aí é claro que a gente poderia também entrar em todas essas questões mais manipulativas. E não é essa a questão, porque a partir do momento que você está usando a sedução para manipular, agora você se tornou um cara maquiavélico. A minha sedução, a maneira como eu descrevo a sedução, é você sempre progredir e conectar com a bela donzela a partir de um lugar de boas intenções, a partir de um lugar que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu desejo, eu sei quais são as minhas intenções e eu quero que ela também se sinta atraída por mim, eu quero que ela também se sinta com a vontade de se entregar para mim. Essa é justamente a razão pela qual eu repudio prostituição. Diferente de muitos bitolados, Red Pill principalmente, que dizem frases do tipo, o suco já não vale a espremida. Eles, justamente por não entender como a sedução funciona, como ela é, eles acreditam que você, se envolvendo com uma prostituta, você, na verdade, está fazendo um bom negócio. E, completamente ao contrário dessa ideia tóxica, a sedução não... Se você tem bem claro a sedução dentro de você, você jamais se envolveria com uma mulher que, nesse caso, não está entregue a você. Ela não sente desejo, ela não sente excitação. Nada mais ela está fazendo isso por dinheiro. Então, a sedução, por mais que possa também ser feminina, e os aspectos como a sedução feminina são diferentes da masculina, o homem deve e negligencia muitas vezes essa habilidade. A sedução, sem dúvida alguma, é uma das habilidades mais importantes combinada com qualquer outra. Qualquer que seja o cargo, o seu trabalho, aonde quer que você vá, é uma habilidade que vai te agregar. Seja você um
professor na escola, seja você um recepcionista numa empresa, seja você, sem dúvida alguma, uma pessoa que trabalha com vendas, seja você uma pessoa que quer escalar no mercado ou dentro da sua empresa, você vai necessitar ter essas habilidades de se conectar com as emoções, de saber ler as pessoas, de saber se comunicar da maneira como aquela pessoa vai entender, porque eu posso chegar aqui e explicar para você sobre sedução e você entender, mas essa maneira não seria necessariamente a maneira como uma mulher entenderia. Eu preciso adaptar a minha linguagem, eu preciso entender qual é a sua perspectiva para saber o que vai tocar no seu coração. Como já diria Albert Einstein, se você não consegue explicar algo para uma criança de 6 anos, significa que você não tem autoridade nenhuma naquele assunto. Isso é parte da sedução, você saber como você fala, como você faz ser entendido. E para isso, muitas vezes, você vai ter que prestar muita atenção para saber se a pessoa está prestando atenção, se ela está com dúvida. Você vai ter que ler os sentimentos, se ela faz uma sobrancelha mais aguçada para a direita, isso pode querer dizer algo. Se ela coloca a mão no queixo, pode ser que ela não está completamente de acordo com aquilo que você está falando, e todas as variantes que já entraria, nesse caso, na linguagem corporal. Todas essas reflexões me vieram justamente desse post do Homem Racional, que na maioria das vezes eu tendo a estar de acordo com várias coisas que ele fala. Mas eu também entendo que essa mentalidade da sedução é algo passivo, é justamente de pessoas que ou não entendem como ela funciona, ou não sabem como usá-la, porque você não tem a menor dúvida que existem muitos caras que não consomem conteúdos como esse que você está vendo agora, que são naturalmente sedutores, carismáticos e charmosos e não têm consciência daquilo que eles estão fazendo, como aquilo é atrativo. Um exemplo, para não me aprofundar demais nisso, são aqueles caras que, por exemplo, entram num ambiente e ele sabe que enquanto ele tá falando aqui de forma carismática com os amigos dele, no canto do olho dele aqui, ele sabe que aquela bela donzela está somente observando todas as ações, os movimentos dele. Isso aqui já é parte da sedução daquela bela donzela. Por mais que você possa dizer, nossa, como assim? As mulheres são assim, ou esse homem tem consciência. Muitas vezes o homem não tem consciência e sim, as mulheres são assim. Só que quando você é um cara sem mimimi, que entende muito bem dessas dinâmicas sociais, você presta atenção em todas essas coisas. Para concluir, meu amigo, se você não aprender essas habilidades sedutoras, você vai ficar para trás. Você vai se envolver com mulheres tóxicas, você vai se envolver com mulheres que vão te manipular, ou vai sempre bater a cabeça na parede não entendendo por que você não se envolve com as mulheres que você deseja. E pior ainda, que nesse caso, quando o cara não entende de sedução, ele cai na manipulação alheia, principalmente da política. Ou talvez você já tenha ouvido falar aquela frase, nós vamos voltar a comer picanha. E muita gente, sedução manipulativa, meu amigo. É justamente quando você escuta essas coisas que você percebe como a habilidade sedutora é crucial para um bom político, principalmente. Meu amigo, esse lugar aqui, ó, foi construído por bons sedutores, bons imperadores que sabiam se comunicar, falar com o público e dar justamente, ou pelo menos dar a impressão de que ele pode dar aquilo que eles desejam, nem que seja somente o pão e o circo. Mas por hoje eu os deixo por aqui. Se você quer se aprofundar mais sobre sedução, sobre como melhorar a sua comunicação, o seu carisma, o seu charme, a sua conexão com as belas donzelas, me manda uma mensagem no Instagram, @semmimimi, que eu posso te direcionar para um dos melhores cursos, sejam ele sedutor natural ou, por exemplo, conversas provocantes, que é o mais avançado, e nos últimos tempos eu não venho recomendando ele para qualquer um, porque os caras estão tão atrasados, muitas vezes, que aquele conteúdo não conecta. Então eu falo, meu amigo, se você está ainda começando, se você não entende muito bem exatamente como funcionam todas essas dinâmicas, comece pelo sedutor natural. Ele vai te dar uma boa base para depois você ir para conversas provocantes, que é onde eu me aprofundo em todos esses aspectos mínimos, de cheat tests, de como lidar com as emoções femininas, como ser sagaz e perspicaz nas suas respostas. Enfim, me manda uma mensagem lá, eu te explico melhor como funciona. Por hoje eu os deixo por aqui, nesse belo entardecer de El Jain, Tunísia, no Coliseu. Como sempre, com muito amor, com muita sedução, sem mimimi.